Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui começando mais um papo da adoção e nesse período, de distanciamento social, nós estamos aqui realizando essas atividades através de lives, o que por um lado acaba ampliando as nossas possibilidades de alcance, de discussão. Hoje mesmo já estou aguardando aqui a entrada da nossa convidada. Nós vamos estar conversando sobre adoção tardia, E quem vai estar participando com a gente vai ser a Natália Garcia, Que tem um canal no YouTube e produz muito conteúdo relacionado a isso. Então sejam bem-vindos, Joelma, Pedro. É um grande prazer, que eu estou aqui com vocês. Enquanto Natália se conecta, vou me apresentar a vocês, Como eu disse, meu nome é Ivana, eu sou psicóloga e eu componho um conselho consultivo do CRIA e sempre que possível colaboro, porque sem dúvidas ele tem um conteúdo, uma missão, um trabalho realmente essencial quando se refere à adoção. Ao estímulo à adoção, seja a adoção de crianças pequenas, aquilo que hoje é chamado de adoção tardia, as adoções necessárias, estimula realmente todo esse processo de garantia, de que todas as crianças, todos os adolescentes cresçam em família. Esse é um direito que já está previsto no Estatuto, na nossa Constituição, mas mais do que tudo a gente precisa efetivamente, de instituições, de pessoas que de fato se empenhem para que esse direito à convivência familiar e a convivência comunitária se efetive na vida das pessoas. Então, realmente é um grande prazer colaborar com esse trabalho, que é um trabalho realmente fantástico. Fico realmente muito grata por essa oportunidade. Natália já está entrando e ela é mãe, por adoção, e ela tem 4 filhos incríveis. E ela vai contar hoje um pouquinho para a gente a respeito. Assim também falar um pouquinho dessa rotina, Olha aí. Olá, Natália. Oi, deixa eu só achar um ângulo aqui que minha câmera não tá muito boa. Ai, tranquilo, Natália. Muito obrigada Tá por bom assim? aceitar. Acho que tá. Tá bom. Tu me escuta bem? Eu te escuto bem. Escuto. Pessoal, o áudio tá ok? Ver aqui o feedback de quem já tá com a gente. Tava me apresentando, que eu sou psicóloga e sou absolutamente apaixonada por todo esse trabalho que é feito de desmistificar tanta coisa, Natália? Imagino que você também vai contar um pouquinho a respeito, talvez, de alguns mitos que você tenha encarado e enfrentado nesses seus processos. E, sem dúvida, o teu trabalho no YouTube e no Instagram também é um trabalho fantástico de contribuir para que as pessoas entendam realmente melhor o que é a adoção, o que é a adoção de uma criança mais velha, Chama de adoção tardia. Esse não é nem um termo, assim, cientificamente, assim, bem respaldado já, porque não se tem uma definição muito específica do que é, até porque, será que é tarde para alguma coisa? Mas eu estou aqui realmente muito feliz, Se a gente não está conseguindo, nesse momento, fazer o papo da adoção do CRIA presencial, por outro lado, a gente está tendo oportunidades como essa, De ampliar os nossos contatos, ampliar realmente essa divulgação das experiências. Então, Natália, eu queria que você se apresentasse aqui a quem já entrou com a gente e começasse a contar um pouquinho dessa tua história, tá? Muito obrigada pela tua disponibilidade. Então, meu nome é Natália, eu tenho 31 anos e eu sou mãe de 4 adolescentes nascidos da adoção tardia, A gente fala adoção tardia que são crianças mais velhas. Muito obrigada pelo convite, Pela oportunidade de estar aqui contando a minha história. E através da minha experiência sendo mãe, eu comecei a falar nas minhas redes sociais sobre a adoção com a intenção de ajudar outras mulheres que queriam adotar e não sabia como. Só que isso acabou se ampliando, acabou que eu ganhei mais voz e aí eu comecei a abordar vários temas ali dentro da adoção, dentro da minha experiência, para que hoje em dia o objetivo realmente é que mais pessoas queiram adotar crianças mais velhas e adolescentes. Então foi
Por isso que eu comecei a falar sobre a adoção no canal. E isso é realmente bem importante, né? Utilizar esse espaço. Eu lembro que tem um dos vídeos, um dos seus vídeos no YouTube, que você fala que quando você começou a produzir esse conteúdo, você queria levar para as pessoas informações que você gostaria muito de ter tido acesso, né? Porque Sim, a gente ainda talvez fale pouco de alguns elementos da adoção, a exemplo da adoção de crianças mais velhas. Como é que foi sim. esse processo? Há 7 anos atrás, foi quando, 7, 8 anos atrás, quando eu dei entrada no processo de adoção, eu lembro que foi muito trabalhoso para mim, porque não se falava em adoção. Então eu ficava assim, aonde eu vou, quem eu falo, quais documentos, né? Qual é a realidade? Porque a realidade que a gente tem na nossa cabeça das crianças que estão para adoção é totalmente diferente do que realmente acontece, de quais são as crianças que estão no abrigo. Então, eu lembro que foi muito difícil, porque eu fiquei andando de órgão público em órgão público para tentar colher informação e tentar adotar. Eu lembro que foi bem difícil, depois de bastante tempo, de andar muito, que eu descobri como eu fazia. Aí eu falei, ai, por que não? Falar isso no meu canal. Na época, meu canal era bem pequenininho, não tinha visualização, mas eu falei, por que não deixar lá a minha experiência, falar onde que deve ir e tal, para que outras mulheres não sofram o que eu sofri. E Sim. estourou. Tipo, meus vídeos, se tivesse 10 visualizações, era muito, e aquele foi parar em 70 mil visualizações. Tipo, estourou. Aí eu percebi o quanto carente era de informação. Hoje em dia a gente tem vários canais, tem vários livros, tem várias redes de apoio, mas naquela época não tinha. Aí eu peguei e falei, não, então é isso que eu vou fazer. Vou mudar totalmente o meu nicho e vou começar a falar sobre a adoção. E é o que eu tenho feito todos os dias e dividindo todas as minhas experiências realmente. E é bem interessante justamente isso, porque tem poucas informações sobre isso que sejam realmente amplamente divulgadas, né? Às vezes a gente consegue dialogar mais em pequenos nichos, mas na verdade esse é um tema, né, da adoção de modo mais amplo, especialmente trabalhar alguns mitos que ainda circundam a adoção, alguns temores que precisa realmente ser visualizado por muitas pessoas. E eu fico muito feliz quando vejo esse empenho, porque de fato isso traz uma resposta muito consistente para a mudança de vida de tantas crianças e adolescentes, Sim. né? Como você bem colocou, às vezes as pessoas, né? E quando fala de adoção, geralmente se escuta assim, ai, passa muitos anos na fila, né, de adoção. E passa muitos anos justamente por isso que você colocou, porque as pessoas não sabem quais A são as realidade. crianças que estão disponíveis na Sim. realidade, no concreto, né? Eu estava Sim, vendo as pelos pessoas últimos acham dados. que o abrigo é cheio de bebezinho saudável, cheio de bebezinho recém-nascido, que a mãe vai lá e fala: ai, olha, eu não posso ficar com meu bebê, será que você pode? Né? Quando, na verdade, o Brasil não tem essa cultura de entrega à adoção voluntária, as mulheres acham que é crime, a sociedade acaba punindo essas mulheres, né? Defamando essas mulheres que querem entregar para adoção quando é um direito delas, na verdade é um ato de amor você olhar para si Com mesmo e falar: eu certeza. não tenho capacidade, ou eu não tenho condições, seja financeira, psicológica, ou eu simplesmente não desejo ser mãe. Então, vou dar a oportunidade para que essa criança tenha uma família estruturada, uma família que foi planejada. No Brasil, a gente não tem essa cultura. Então, o que acontece é que essas mulheres que não estão preparadas, essas mulheres que por vezes estão envolvidas com drogas, com zero apoio familiar, violência doméstica, o que elas fazem? Elas ficam com as crianças achando que é errado entregar para adoção, que é crime, e aí é onde essas crianças são negligenciadas de todas as maneiras. É muito triste, na verdade, coisas que nem em filme a gente vê, essas crianças passam. E aí tem aquela coisa, bebê não fala, né? Então ela vai ficar sendo negligenciada até virar a chavinha na cabeça dela e ela entender, olha, o que eu vivo aqui tá errado. E aí é onde ela pede socorro, aonde ela foge, ou um professor percebe que a criança está com hematoma, ou que a criança não cresce, ou um vizinho escuta choros repentinos, e aí é quando essa criança vai parar no abrigo para ir para o sistema de adoção. E aí essa criança já tem aí no mínimo uns 7 anos de idade. Exatamente. Tanto é que hoje a gente tem aí mais de 7
famílias aptas para adoção para cada uma criança Para ou cada uma adolescente criança. disponível. Justamente por essa disparidade que você estava falando, né? Porque, de fato, aqui a gente tem ainda muito forte isso de que, especialmente a mulher, ela é obrigada a ser A mãe ser mãe. e, na verdade, a gente não tem uma chavinha que faz ser mãe, né? O processo de se tornar mãe é complexo e exige muito. E, às vezes, por uma série de fatores, a pessoa não quer ou não consegue fazer isso. E Sim, aí ela fica com a criança, mas aí ela não adota aquele filho que nasceu dela. sim. E como você colocou, às vezes, já desde a infância, às vezes progressivamente vai se desvinculando ainda mais e a criança fica realmente vulnerável a tantas situações de negligência. E sem contar que, às vezes, agora, apesar da gente já ter tido muitos avanços, né, nos processos das crianças e adolescentes que estão em acolhimento, mas muitas, às vezes, ainda passam muitos anos até que se defina alguma coisa, né, sobre a vida dela. Enquanto isso, ela está numa instituição, com uma limitação muito grande realmente dessa convivência, porque a gente sabe que a família é o lugar potencialmente mais protetivo para absolutamente todas as pessoas, né? Nós adultos aqui, e a gente precisa, né, desse contexto familiar para vivermos Uma mais coisa felizes. que muitas pessoas não sabem é que, por mais que a criança ela tenha saído do seio familiar biológico, ela só vai para o sistema de adoção no momento em que ela deseja ser adotada. Então, por vezes acontece da criança, ela vai para o abrigo, ela foi desvinculada, a equipe técnica já avisou que não tem a possibilidade dela voltar para a família biológica, né, por conta dos acontecidos. E aí, essa criança, por ela não conhecer outra realidade, por ela não saber o que realmente é o amor, o que é a família, ela não deseja ser adotada. Ela fala: não, eu não quero ser adotada, porque se for para mim sofrer, eu prefiro ficar no abrigo. Porque se meus pais biológicos fizeram o que fizeram comigo, imagina os adotivos. Ou ela pensa assim: não, eu tô traindo minha família biológica, é melhor ficar aqui sem ninguém. Então, até também os psicólogos e a equipe técnica trabalhar essa criança para que ela entenda que ela pode sim ir para uma família, que não é traição, que não foi culpa dela, leva um período também. E esse período é extremamente necessário para a criança se curar e se cicatrizar, né? Então, as pessoas também não entendem. As pessoas acham que é só enrolação do sistema judiciário, que o sistema judiciário não quer entregar para adoção, quando na verdade eles precisam cuidar do emocional, às vezes do físico, né? Se a criança chegar com o físico muito acabado em termos de saúde, eles vão ter que tratar. Então, em primeiro lugar, é a criança, não é o sistema de adoção e não é as famílias que estão esperando. Isso tudo foi coisas que eu aprendi vivendo, indo em abrigo, lendo, pesquisando e com a vivência dos meus filhos. E hoje eu entendo e eu sou muito a favor da prioridade ser a criança e não os Com certeza. adotantes. Com certeza, né? O interesse superior é da criança. E como Sim, você bem colocou, precisa realmente de um processo. Além do processo jurídico, tem esse processo emocional, psicológico, no qual ela vai se permitir sim, experimentar uma outra realidade de família, né? Até para entender que existem outras possibilidades de convivência familiar livres da violência, né? Em decorrência de todas as experiências que elas já tiveram ao longo do tempo. Parece que às vezes falta esperança realmente de ter uma sim. referência de amor, uma referência de afeto, porque as crianças que estão em instituições de acolhimento, elas tiveram histórias de vidas permeadas de muitas coisas negativas, de muitos desafios, de muita dor, realmente, né? Conta um pouquinho pra gente, Natália, como foi, assim, dessa tua descoberta de ser mãe, né? E a adoção, né? Ser o viés para realizar esse desejo. Eu sempre quis ter uma família grande, desde muito pequena. Eu lembro que ali na volta dos 9, 10, 11 anos, eu já sonhava em casar e ser mãe. Como muitas mulheres sonham em ser cirurgiã, ser, enfim, várias coisas, eu pensava: não, eu quero casar e eu quero ser mãe. E eu imaginava, eu sonhava com aquela família de margarina, de filme 12 é Demais. Era isso que eu tinha na minha mente.
E eu fui algumas vezes com a minha mãe em bairros mais carentes, entregar brinquedo, entregar isso na minha infância, e na minha adolescência, né? Entregar brinquedo. Minha mãe criou uma prima minha e ela falava, né? Ah, eu gostaria de adotar. Só que naquela época, a mulher solteira não adotava, né? E minha mãe era, então ela nunca foi pra frente com aquilo. E aí eu sempre pensei nisso. Aí eu lembro que quando eu tava só namorando, eu, nós teríamos uma filha adotada pelo fato de que a gente achava muito bonitas as meninas negras. E aí, como biologicamente eu não poderia ter uma, a gente teria que adotar. E foi uma brincadeira. Quando a gente casou, aí eu falei, a gente conversando, eu falei pra ele, por que não adotar, né? Vamos adotar. E foi quando a gente sentiu que a gente queria ter filho, a gente falou, vamos adotar e engravidar. Aí eu falei Pessoal, pra ele o áudio assim, tá bom pra vocês? tá dando pra ouvir? Tu me escuta bem, Natália? Porque eu não tô conseguindo te Tô. ouvir bem. Eu tô te escutando ótimo. Peraí que eu vou arrumar aqui o fone. Pessoal que tá com a gente, vocês estão escutando bem? Vê se melhorou. Ah, Sim, ó, o pronto. Então pessoal tá pode falando. continuar. E aí eu falei pro meu marido, eu falei, vamos correr logo atrás da documentação de adoção, porque demora muito, né? Aquele tabu que eu tinha. Demora coisa de 10 anos, a gente vai ficar muito tempo na fila. É o tempo da gente conquistar as nossas coisas e engravidar também, aí eles crescem meio que junto. Foi a nossa decisão. Quando a gente fez a documentação e tudo mais, teve aquela reunião obrigatória sobre adoção e lá a gente ficou sabendo da realidade das crianças. Eles falaram, olha, é mito que abrigo tá cheio de bebê, não se tem muito bebê, a realidade é essa. Explicou a realidade das crianças. A gente voltou para casa e falou assim, por que não deixar nosso perfil em aberto, né? Por que não escolher? Porque se a gente engravidar, a gente não vai escolher se é menino, se é menina, se é branco, se é negro, se tem cabelo cacheado, a gente não vai ter essa opção. Se vai vir com saúde, se não vai vir. E aí a gente, beleza, vamos deixar nosso perfil em aberto. Aí eu lembro que a gente voltou no fórum e falou com a assistente social, olha, a gente tinha escolhido lá uma idade, mas a gente quer deixar. É só vocês. Caiu aqui pra mim a Natália. Ai, Caiu. caiu. Voltou agora. Agora te escuto. Pode Sim, voltar? pode sim. Aí a gente tinha escolhido um perfil e tal. E aí a gente decidiu desistir daquele perfil e esperar em Deus. Só que a gente, mais uma vez, sem a experiência, a gente não sabia que com um perfil amplo, eles já teriam crianças para nós. Então foi exatamente isso. Eu lembro que a gente chegou, falou assim: ah, a gente quer outro papel das características das crianças, porque a gente quer trocar nosso perfil, a gente quer deixar em aberto questão de saúde, questão de sexo, idade, raça, a gente quer anular essas coisas. Aí a moça falou assim: tem certeza? Aí a gente falou assim: tem, não, a gente tem certeza. Aí ela falou assim: ah, então a gente já tem a criança para vocês. Aí a gente olhou, como assim? Ela, não, a gente já tem, a gente tem dois meninos, que é o caso mais antigo da cidade, que está no abrigo há muito tempo, que já passou por 3 devoluções, né? A gente não consegue inserir eles em família. Você quer conhecer? E a gente falou assim: a gente quer conhecer. Só que o juiz ainda não tinha dado baixa e era virada, estava para virar o ano, o fórum ia fechar e tal. Aí o fórum fechou, quando o fórum voltou, o juiz deu baixa, a gente ficou sabendo em que abrigo eles estavam e levaram a gente para conhecer eles. Na época, falaram para a gente não falar que a gente queria adotar eles, por eles já terem passado por 3 devoluções. Falou, olha, vocês brincam com todas as crianças, mas fica de olho neles. Se eles perguntarem, vocês falam que é voluntário no abrigo. A gente, beleza. Só que a gente já foi com a intenção de que é os nossos filhos. Eu lembro que desde o primeiro momento
a gente falou, independente de quem eles são e como eles são, é os nossos filhos. Se é o que Deus enviou pra gente, é os nossos filhos. E a gente foi com isso na cabeça. E eu lembro que a gente saiu do abrigo falando isso. Nossa, é os nossos filhos. Meu Deus, a gente é pai, a gente tem 2 filhos. Como assim? O Daniel ia fazer 9 anos e o Danilo tinha 6. E eu lembro que a gente saiu muito empolgado de lá. E foi um processo muito complicado. Muito. Por quê? Naquela época não tinha equipe técnica aqui na nossa cidade. Então vinha emprestado juiz, assistente social, vinha resolver os pepinos da nossa cidade. Então, volta e meia mudava, volta e meia cancelavam. E eles não eram destituídos. Apesar deles estarem lá desde muito bebezinho, eles não eram destituídos por conta da questão de não ter juiz, não ter equipe técnica, estava parado o processo. Então, eu lembro que foi 1 ano e meio até a gente conseguir um documento do juiz dizendo que a gente podia trazer eles para casa. Então, durante 1 ano e meio, quase todos os dias eu ia no abrigo visitar eles. Ia, visitava, eles vinham aqui para casa, passavam o final de semana. E eu lembro que eu já estava assim, muito exausta emocionalmente, sabe? Eu estava muito cansada. Eu falava assim, Deus, não aguento mais. Ou o Senhor opera o milagre, traz os meus filhos, ou eu não sei, eu vou desistir, porque eu não tinha mais força. E foi o que aconteceu. Eu lembro que meu marido estava trabalhando, eu estava viajando, estava em Portugal, e eu estava, tipo, desesperada, eu estava muito cansada, e o juiz ligou, tipo, por volta de umas 6 horas da tarde, e mandou meu esposo buscar. Falou, acabou o processo, vai buscar as crianças de vocês. Mas, tipo, como assim? Né? A minha advogada teve que correr, levar a passagem, porque eles perguntaram se a gente tinha se separado. Ela não, ela foi visitar a família, não tá acontecendo nada. Como vocês nunca dão parecer, eles, né, foi viver a vida. Meu esposo saiu da reunião de trabalho e foi buscar eles. E aí foi a outra dificuldade, porque eles eram muito indisciplinados. O Danilo tinha TDAH. Eles eram muito agitados, eram crianças realmente difíceis. Crianças abrigadas não são fáceis, não tem noção de higiene, de respeito ao próximo, de regras, de limites, não tem, né? E tudo bem, isso é normal, dá para se entender o porquê de não ter. E a gente era muito novinho, então a gente também não tinha experiência nenhuma. Era um casal recém-casado que no dia seguinte tinha 2 filhos grandes já, não era nem bebê, já era grande já, né? E aí foi bem difícil, foi 1 ano muito difícil, mas eu lembro que o tempo inteiro a gente estava muito comprometido. Em nenhum momento a gente pensou em devolver, em nenhum momento a gente olhou ele como crianças estranhas ou como crianças delinquentes, né? Porque se tem um mito de que criança abrigada é delinquente. E a gente não, a gente sempre olhou eles com os olhos de que eles eram os nossos filhos. E aí foi, eles melhoraram, eles pegaram o ritmo. O Danilo, eu tirei a medicação do Danilo, né? Pedi para a psiquiatra tirar. Eu falei, não quero ele tomando medicação, eu vou conseguir lidar com ele sem a medicação. E ele só evoluiu, só melhorou. Melhoraram na escola, enfim, melhoraram em todos os aspectos. E aí, 5 anos depois, a gente falou, vamos ter mais? Vamos. E aí, a gente ligou para assistente social. E aí, já tinha uma equipe técnica aqui na nossa cidade. E a gente ligou para ela e falou assim, olha, eu quero mais um filho. Aí ele falou, você quer? Quero. E nessa época eu já estava super entendida do mundo da adoção. Então a gente avisou a assistente social e eu entrei na busca ativa. Né? A busca ativa, para quem não sabe, é uma ferramenta onde os adotantes conseguem ver crianças que são consideradas inadotáveis. Crianças mais velhas, crianças com deficiência, grupos de irmãos. Então eu entrei, falei, vamos entrar na busca, porque eu sei que lá vai ter várias crianças. E aí eu lembro que, nossa, no mesmo dia eu já fui bombardeada, assim. Várias cegonhas me enviando vários perfis. Porque, não, seu perfil é bom, você já teve 2 adoções bem-sucedidas, tal. E aí veio no meu celular a seguinte frase. Menina negra, que é muito uma família. Está no Piauí, 12 anos. E não tinha foto, não tinha vídeo, não tinha nada. Era só essa frase. E eu tinha recebido vários vídeos de crianças, várias fotos, cartas. Crianças lindas de encantar os olhos, mas não me enchia os olhos, eu só pensava nessa. E meu marido, na hora que eu li a frase, ele falou, Mo, é ela. E eu lembro que foi muito rápido, então a gente não tinha se preparado financeiramente. E a casa não estava pronta para receber ela, era uma casa que tinha um quarto dos meninos e o nosso, né?
E aí a gente pegou, ligou pro meu tio e falou assim, ó, o negócio é o seguinte, a gente vai pro Piauí, vai ficar 12 dias, você vai ter que subir um cômodo aqui e fazer um quarto para essa menina. Ele, como assim? Eu falei, a gente tá indo pro Piauí, constrói o quarto dela, que ela não pode chegar sem quarto para dormir na sala, isso não pode acontecer. Ele, tá, tudo bem. Fomos pro Piauí, eu lembro com dinheiro super apertado, muito apertado mesmo. E chegamos lá, vimos ela super tímida, fechada, não falava nada. Eu acho que dos meus 4 filhos, a história da Clarice é a mais difícil, sabe? É a mais pesada. E aí, isso destruiu o emocional dela. Ela era muito fechada, ela não falava com ninguém. Eu lembro que a primeira semana era sim e não que ela respondia. Eu falava, filha, tá com fome? Filha, você quer dormir? Ela não falava mais nada. E aí a gente chegou lá para buscar ela. E como ela não se. Eles falaram assim: olha, pode levar ela pro hotel. Vocês vão ficar 12 dias com ela no hotel. No final desses 12 dias, a gente vai ter uma audiência. E se ela falar que ela quer ir embora, vocês levam ela embora. Falei, ok. Mas o que acontece? Nesses 12 dias, ela não se abriu. Ela não falava. Eu e meu esposo, a gente percebeu que quando ela estava no abrigo, ela se abria. Ela falava, ela conversava. Então, a gente percebeu que ela não estava à vontade em ficar sozinha com a gente no abrigo. Então, o que a gente fazia? A gente acordava de manhã, tomava café da manhã, a gente não levou os meninos, foi só eu e meu esposo. A gente tomava café da manhã, arrumava ela e ia pro abrigo, passava o dia inteiro no abrigo. Porque lá ela se sentia confortável. E aí lá ela se aproximava, lá ela falava. E nisso a gente começou a conversar com todas as crianças, pedimos para levar as crianças para a praia, passeamos com as crianças, fizemos atividades com todas as crianças do abrigo. E mais uma vez, só tinha um bebê lá, tá vendo? E era um abrigo cheio, só tinha um bebê. E nisso, eu me aproximei muito dos adolescentes e o meu esposo se aproximou muito das crianças menorzinhas ali por volta de 10, 11 anos. E aí eu conheci a Yasmin, que dividia quarto com a minha filha Clarice, elas eram bem apegadas, e a Yasmin era muito fechada, era muito tímida, e ela não queria ser adotada, ela não estava no cadastro, ela já tinha muitos anos no abrigo, mas ela não pretendia ser adotada porque ela foi devolvida. Yasmin tinha 16 anos. Não falei nada, não comentei nada com meu esposo, não comentei nada com ninguém, vim embora com a Clarice. Passaram ali, assim, um mês, muito difícil. A Clarice não se abria, pedia para voltar todos os dias. Eu quero ir embora, eu não mereço amor. Tem criança que merece mais do que eu, porque vocês não adotaram outra criança. E aí, todo dia, a gente naquela afirmação. Você é linda, eu te amo, a mamãe orou muito, a mamãe desejou muito. A gente pegou um avião, 12 horas dentro do avião para te buscar. Você é desejada. Sempre em afirmação 24 horas com ela. Eu lembro que eu deixava bilhetinho no sapato, bilhetinho no caderno da escola, sempre afirmando que a gente realmente queria ela, porque ela não achava que a gente queria ela. Ela também já tinha passado por uma devolução. Quando ela começou a ficar um pouquinho melhor, ela ainda pedia para ir embora, mas ela falava com a gente. Aí eu olhei pro meu marido e eu falei assim, a Yasmin é nossa filha. E a gente precisa buscar ela. Aí ele, como assim, amor? A gente não vai conseguir adotar ela? A adoção da Clarice não acabou. A Yasmin não tá para adoção. Meu Deus, amor, não vai dar certo. Tem a diferença de idade que não bate. Legalmente, tinha tudo para não dar certo. Falei, amor, mas eu gosto. Eu tenho certeza que ela é nossa filha. E eu não vou desistir. Aí meu marido falou assim, amor, você é mais desenrolada. Vê o que você consegue. Aí eu fui, liguei lá no abrigo, conversei com todas as meninas da equipe técnica, com o pessoal do abrigo, expliquei a situação. Falei, olha, eu vim embora com a Clarice, mas a Yasmin também é minha filha. E eu queria muito saber se eu tenho o apoio de vocês para tentar abrir um processo e adotar a Yasmin. Aí a psicóloga falou, Nath, vamos conversar com ela, ver se ela tem interesse, porque ela nem está no sistema. Conversaram com ela, fizeram uma chamada de vídeo com a gente. Ela chorou, falou que queria ser adotada pela gente, que com a gente ela queria vir. Contratamos advogados, enfim, fizemos toda uma bagunça lá, sabe, para que o sistema de adoção nos aceitasse, para que incluísse ela na fila de adoção, para que desse entrada como busca ativa, para fazer tudo dentro da lei,
Mas eles abriram algumas exceções, o fato da idade, o fato do processo da Clarice não ter acabado, enfim. E no mesmo ano, questão de meses, a Yasmin já estava aqui em casa também. A Yasmin era uma adolescente muito doce, que não dava dor de cabeça. Você não precisava ficar repassando regras, nada. Porém, ela também não se abria. Ela não chamava de mãe, ela não contava as necessidades dela, ela não conversava. E aí também foi outro ciclo, né? De conquistar a confiança, de se dedicar e demonstrar para ela que ela era amada, que apesar da gente não ter planejado, ela era desejada, a gente realmente queria ela e tal. E aí, hoje em dia, os quatro estão 100% adaptados, estão super bem. Eles são irmãos e eles são nossos filhos. Esse vínculo já foi feito, sabe? Então, hoje em dia, já tá tudo nos trilhos, graças a Deus. Uma das coisas realmente que você colocou, Natália, assim, que define, vocês investiram, sabe? Vocês tentaram e vocês não desistiram. Porque acho que dos desafios também é porque às vezes as pessoas romantizam e acham que vai Sim. ser tudo lindo, fácil, que a criança vai estar lá de braços abertos, pronta para se integrar naquela família. É um processo, né? Eu Independente sempre de falo, como não chega o espere uma filho. criança saudável, espere uma criança emocionalmente ferida, emocionalmente machucada, uma criança cismada, uma criança desconfiada. Isso pode vir ou não com maus hábitos, né? Vai depender da criança, mas não significa que ela é ruim, não. É só falta de amor, né? Eu falo assim, você não dá aquilo que você não sabe, aquilo que você não teve. Então, como que uma criança vai ser educada se ninguém nunca foi educada com ela? Como a criança vai ser amável se ninguém nunca foi amável com ela? Ela nem sabe, sabe? Eu já vi casos de criança que ela não sabe diferenciar o carinho de mãe, o carinho de irmão e o carinho de namorado. Ela não tem essa noção, porque a vida inteira foi abusada. Então, para ela, qualquer pessoa que abraçar, que beijar, tá com interesse, né? Então, você tem que construir tudo isso, independente da idade que ela chega para você, você vai ter que construir tudo isso. E aí é onde você tem que tirar os seus sentimentos de lado e colocar só o da criança como prioridade. Você tem que estar 100% comprometido, senão não vai dar certo realmente. Com certeza, a gente realmente precisa desse compromisso para se tornar mãe, né? Porque levar uma criança ou um adolescente para casa, ou mesmo por vias biológicas, ter ali um bebê, isso não faz de você mãe. Não. Mas é esse investimento, essa persistência, especialmente que a gente sabe que, de fato, essas crianças, esses adolescentes não estão no acolhimento porque, ai, é lindo. Eles estão porque eles não tiveram, no primeiro momento da vida deles, uma família que conseguisse ser suficientemente protetiva. Isso que você colocou, assim, né? Até o relato de um dos seus próprios, da sua filha, né? Da Clarice. Tem outras crianças que merecem mais do que eu. Vai ser uma descoberta ser merecedor de amor, porque talvez, como você colocou, na vida dela ela não se percebeu merecedora desse amor, afinal ela nunca teve, né? E isso é muito importante da gente entender, que a criança que está ali, ela tem uma história de vida, ela tem uma história de vida dolorosa, mas que isso também não vai determinar a vida dela, né? Sim. Porque, como você bem colocou, vai aprender, vai dar trabalho, porque, enfim, todas as crianças, umas mais, outras menos, né? Você até colocou, né, dos quatro, alguns foram mais fáceis, outros foram mais difíceis esse processo de adaptação, porque cada pessoa, independente de qualquer coisa, tem o seu processo realmente de estar no mundo, se colocar no mundo. E é preciso esse investimento, né, esse cuidado. Uma das coisas que a Francimélia, né, que é a nossa coordenadora do CRIA, até colocou nos comentários, foi a importância, por exemplo, do acolhimento familiar. Que as suas quatro crianças, agora adolescentes, né, seus quatro adolescentes, seus quatro filhos, eles tiveram essa experiência de abrigo. E o abrigo realmente, pela questão da quantidade, que a gente sabe que o limite é 20, mas que infelizmente a maioria das nossas instituições estão com um número muito superior a isso, às vezes mais do dobro. A gente tem algumas realidades aqui que está com mais do dobro.
acontece que aquela criança, que aquele adolescente não consegue ter uma referência. E como é Sim. importante ter uma referência, né? Eu acho que, Saber assim, que são poucos cuidadores, né? Pelo menos os abrigos que eu visitei não são muitos cuidadores. E tem o rodízio de cuidadores, né? Um dia é um, sim, no outro dia é outro. E tem a questão que é muitas crianças e tem umas que são birrentas. E aí eles não vão ficar insistindo nas que são birrentas, porque tem umas que têm necessidades especiais, que são menorzinhas e precisam realmente de uma atenção maior. Então, eles acabam dando prioridade para esses. Não é maldade. É que eu, com sim, 4, estando em casa, podendo, né, ter esse luxo de cuidar dos meus filhos em casa, já é difícil educar. Eu fico imaginando 4 cuidadores para 20, 30 crianças. É muito difícil. Eu não julgo, sabe? Quando a pessoa fala, ah, mas eu fui na briga e a sim, criança estava descabelada. Gente, é muita criança para você pentear. Eu lembro que quando eu fui buscar a Clarice, no telefone eles me falaram: olha, mãezinha, a Clarice ela não é uma criança vaidosa, ela não curte um banho, é muito difícil, a gente tem que ficar em cima, a gente tem que insistir. E ela tá com piolho porque ela não deixa a gente limpar e nanã. E eu lembro quando eu cheguei lá, ela estava vestida com roupa de menino, com o cabelo amarrado, assim, bem bagunçado. Eu nem conseguia entender como que era o cabelo dela, sabe? Eu falo assim, meu Deus, o cabelo dessa menina é crespo, é cacheado, é liso, é o quê? De tão embolado que tava. E hoje em dia, se você olhar as fotos dela, ela tem um cabelo cacheado gigante, tá quase chegando na cintura. Mas eu ensinei ela a fazer a fitagem, a gente assiste vários vídeos juntos, a gente conversa. Eu mostro muito referências de mulheres negras e eu falo, olha que mulher linda, filha, ela é parecida com você é linda também, você é perfeita, sua boca é perfeita, seus olhos, a sua cor. Então, hoje em dia, ela se acha a gata, né? A Miss Brasil. Então, ela tem essa estima elevada hoje, porque eu alimentei. Lá no abrigo, eram muitas meninas para eles terem esse cuidado minucioso, né? Então eu não julgo, jamais, sabe, os abrigos. sim, É muito sim. difícil. E aqui em casa, mesmo tendo eu 24 horas para ela, tem dia que ela fala: ai, vou amarrar esse cabelão, que é alto, é cheio, e deixa. E aí eu tenho que insistir, filha, não, vai arrumar esse cabelinho, a mãe faz a fitagem para você e tal. Que é normal de criança e de adolescente, Sim, né? sim. Só que tem, eu já Uhum, recebi mensagem de mulher falando assim pra mim: ai, sabe o que que é? Que a aproximação tá sendo muito difícil. Falei, mas qual tá sendo a dificuldade? Ah, é que eu vou lá e o menino tá cheirando a mijo. Falei, gente, então você não quer ser mãe nem de um bebê recém-nascido, porque o bebê recém-nascido vai mijar o tempo inteiro e você vai ter que limpar, sabe? E o Então, xixi é o de menos, né? Porque vai ter xixi é cocô, de vai ter vômito, vai ter. menos. Sabe? Eu falo, gente, e a criança era mais velha, ah, mas é que ele tem 8 anos. Tá, mas não tem ninguém para ensinar. Às vezes nunca foi ensinado que é bom tomar um banho, que existe uma necessidade do banho, que existe uma necessidade de ir ao banheiro. O meu filho mais novo, Danilo, até os 7 anos ele fez a necessidade nas calças. Ele chegou com 6 anos e aí eu levei no médico, o médico falou que ele não tinha nenhum problema, que eu falei, será que ele tem dificuldade para segurar? Porque algumas crianças têm, né? Uhum. Falou que não. E ele fazia para chamar atenção, fazia para porque não queria parar de brincar, era mais cômodo fazer o xixi ali enquanto corria no pique-pega. E aí, ó, foi esse tempo. Eu lembro que eu andava com mochila para cima e para baixo com muda de roupa. Se ele fazer, eu troco ele na rua. E os outros falavam assim, quem não sabia da história, quem não conhecia, falava, meu Deus, o menino dessa idade tem que ficar andando com muda de roupa? Porque é a ignorância de não conhecer a história, de não saber. Ele tinha muito medo de tudo, ele era uma criança muito medrosa, então toda vez que ele tinha medo, ele se mijava, né? Então, assim, tem pessoas que acham que ser mãe é brincar de boneca. Ah, não, imagina, eu vou adotar um com 7 anos, vai fazer xixi nas calças? Pode fazer, né? Pode ter uma questão psicológica ali no fundo que vai fazer ele fazer xixi durante muito tempo. Então, você tem que estar preparado para, às vezes, cuidar de um filho de 10 anos como se fosse um bebezinho. É. Por isso mesmo, assim, um dos trabalhos do CRIA, além do incentivar a adoção, ele faz um trabalho também com famílias acolhedoras, porque estar em família, ainda que provisoriamente, né, que é o trabalho das famílias acolhedoras, enquanto aguarda ou o retorno ou a adoção, já vai fazer com que aquela criança ela seja mais olhada e ela tenha mais essas referências, Sim. né? Porque, de fato, como você colocou, na instituição de acolhimento, às vezes a demanda é muito grande. E ainda tem uma outra coisa também que é só a gente, às vezes, pensar até na gente mesmo.
quando a gente está na nossa casa, sozinha, que a gente sabe que não vai receber ninguém, às vezes a gente fica mais desarrumado. Quando a gente sabe que alguém nos olha, que alguém vai nos olhar, Sim, a gente tende a ficar mais. E a criança, às vezes, ela tá ali, ainda que rodeada de um monte de gente, mas não tem ninguém que efetivamente esteja olhando para ela, sim, esteja enxergando ela. E esse é um diferencial, realmente, de ter uma referência familiar, de quando você é enxergado por alguém, né? Na sua sim, dificuldade, como você colocar, às vezes é para chamar a atenção. Até porque a criança, ela precisa ter certeza que ela é sim. amada. Ela precisa ter certeza que, independente do que ela vai fazer, ela vai continuar tendo uma família. Por isso que é realmente muito importante, né? Como você colocou, as pessoas se prepararem para a adoção, porque não é uma coisinha onde você liga e desliga, nem uma bonequinha que vai ser sempre fácil, independente da idade, né? Eu lembro Mas, que, como eu ficava preocupada, né, da Clarice querer se cuidar, afinal de contas, era uma menina de 12 anos já. Não precisa ser 100% feminina, porque nem toda mulher é, mas dos cuidados básicos, de pentear o cabelo, usar um desodorante, estar sempre arrumadinha. E aí eu lembro que quando ela chegou, eu conversei com o meu esposo, com os meus filhos e com todo mundo da família. Eu falei assim, gente, toda vez que ela se arrumar, todo mundo elogia muito, sem ela saber. Ele fica todo mundo elogiando, porque ela vai entender que ela é bonita e que se arrumar é bom. Aí todo mundo, não, beleza, Nath. Aí eu lembro que a primeira vez que ela passou delineado, ela mesma falou assim, mãe, faz aquele risquinho que ela viu uma menina usando no Instagram. Aí eu fiz o delineado nela. E aí os meus filhos ficaram assim: Nossa, Clarice, como você tá linda! Você vai pra escola linda! Aí ela quis ir a semana inteira de delineado pra escola. A primeira vez que ela usou vestido, que todo mundo na igreja falou assim: Meu Deus, que linda você de vestido! Aí ela queria ir de vestido novamente. Então, estratégias que às vezes parece boba, e que a criança não precisa saber, mas que vai fazer diferença na estima dela, né? E não só em questão de beleza, mas de várias outras coisas. Se a criança acha que não é capaz, que não é inteligente, que, né? E aí você fala, olha como você fez bem feito, parabéns, nananã. Então, eu acho que você precisa sempre trabalhar essas coisas e ficar sempre de olho. É um trabalho constante, não tem jeito. com certeza, assim, esse processo de fazer com que a criança se enxergue, se valorize, é muito importante para que ela Sim. consiga se colocar no mundo, né, de uma forma Uhum. mais segura, de que ela vai amada, de que ela é bonita, de que ela é competente, porque Sim. muitas vezes a gente, de fato, isso nas nossas relações, a gente aponta muito erro, aponta muito defeito e esquece de valorizar uma pequena coisa, mas que aquilo pode se refletir de uma forma muito ampla, Sim. realmente na vida, né, daquela pessoa. Conta um pouquinho assim, como foi o processo de adaptação, Natália, dos dois filhos mais velhos, né, que já estavam, aliás, não mais velhos, né, mas que já estavam contigo, e com a chegada, né, depois da Clarice e depois da Yasmin. Como foi esse processo de adaptação? Foi muito diferente um do outro. Eu lembro que da Clarice, na chegada da Clarice, o Danilo e o Daniel, eles estavam extremamente empolgados. Eles queriam muito uma irmã, muito. Ai, meu Deus, eu quero uma irmã. Eles falavam que eles não queriam irmão, eles queriam um irmão. E aí eles estavam super empolgados. E quando ela chegou, eles não gostaram, principalmente o Danilo. O Danilo olhou e não, mãe, não gostei. E ele falava, né? Eu sempre falei muito, assim, o Danilo ele é muito emocional, ele é muito sensível, é dele, da personalidade dele. E eu sempre preparei ele. Eu falei, filho, tudo bem você não gostar, tudo bem você sentir ciúmes, tudo bem você achar estranho, porém você não pode maltratar. Isso não é aceitável. Maltratar, brigar, bater, falar o que não deve, isso não pode. E aí, quando ela chegou nos primeiros dias, volta e meia, tipo assim, tava todo mundo conversando e nanã, e por ela ser a novata, ficava todo mundo em cima, todo mundo elogiando, trazia presente. Aí ele tava quietinho, assim, de repente ele corria pro quarto. Eu ia atrás, ele tava chorando. Falava, filho, o que foi? Ele, eu tô morrendo de ciúme, mãe. Toda a atenção é dela, tá todo mundo trazendo presente pra ela, todo mundo falando com ela. Falei, mas filho, você lembra quando você chegou? Foi assim também. Todo mundo trouxe presente, agora ela é fofa, daqui a pouco passou a fofura. Aí pronto, ninguém liga mais, filho. É bebezinho, cachorrinho, é tudo assim. É empolgação de primeiro momento, já passa.
Aí ele, não, mas eu não tô gostando, não sei o quê. Ele sentia muito ciúme, só que ele nunca destratou ela, nunca. E aí, com o tempo, ele viu que realmente, ai, tá normal. Eu lembro que nos primeiros meses, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que marcar encontro com ele. Falar, vamos ter um encontro? Vai só eu e você na feira do livro. Vai só eu e você tomar um sorvete. Porque ele sentiu que ele estava perdendo a mãe, ele sentiu que ele estava perdendo o pai, ele sentiu que ele estava perdendo o espaço dele. Ele ficou com ciúme do irmão, porque o irmão dele ficou muito tempo com ela, e aí ele ficou enciumado. Então a gente tinha que ficar, sabe, assim, dividindo, botando os dois para fazer coisa junto, para que eles criassem elo. Tinha que fazer coisa só eu e ele, para ele entender que eu amava ele, que independente dela ter chego, não ia diferenciar em nada. E aí até que ele foi se acalmando. Demorou alguns meses. Ele foi se acalmando, entendendo. E aí ele se apegou a ela demais. E hoje em dia eles são melhores amigos. Eles são mais grudados do que ele com o irmão biológico. Pra você ter uma ideia. Eles são muito, muito unidos. Você tá no quarto, você tá ouvindo os dois dar risadinha, fofocando, contando segredo. Aí eles fazem fantasia, inventam história, gravam vídeo, dançam, desenham, fazem tudo junto. Mas teve um tempo ali em que teve muito ciúme. Quando a Yasmin chegou, aí que eu pensei, eu falei, pronto, Danilo vai ter outra crise de ciúme. Ele teve? Não, ele nem se importou. Ele ficou super bem. Só que o Daniel, ela tinha 16 anos, ia fazer 17. E o Daniel tinha 13. O Daniel até então era o mais velho, o irmão mais velho. E aí ela chegou, ele viu que ela tinha algumas liberdades que ele não tinha, por ela ser mais velha, né? Como sair, tá em alguns lugares que ele não podia e tal. E aí ferrou, porque ele queria ser o mais velho também. E aí ele sempre gostou muito de brincar na rua, de subir em árvore. E eu falava, Daniel, vai lá jogar bola, seus amigos estão chamando. Ele, não, eu não brinco mais, eu já sou muito grande, eu já sou adolescente. Eu não brinco. Ele começou a querer se posicionar como se ele tivesse ali seus 17 anos também, entendeu? Como se ele tivesse a idade dela. E ele, não, eu já sou grande, eu não sou mais bebê e não sei o quê. E aí a gente tinha que ficar chamando atenção para que ele voltasse a ser ele mesmo, né? Porque ele não queria falar mais com ninguém que era menor, não queria brincar com o irmão, com a irmã. E ficava implicando, ele falava coisa feia pra ela, falava assim, a cegonha errou de te trazer aqui pra casa, eu não te quero não. Falava coisa assim, e aí a gente teve que chamar atenção, teve que brigar realmente, falar, não se fala, você sabe como é morar no abrigo e esperar uma família, não é o tipo de coisa que se fala. Você conhece a palavra de Deus, então se ela tá aqui é porque foi da vontade de Deus. E aí a gente tinha que ficar apaziguando